Então, gente, hoje a gente vai dar sequência, né, ao conteúdo de termodinâmica. Na aula passada a gente trabalhou com as misturas de gases e hoje eu vou trabalhar com uma especificidade do caso da mistura de gases, que é a mistura de ar seco e vapor d'água, né, que a gente chama de ar úmido, né? Aí fiz um condensado nesse monte de informação que está aqui na tela, é a informação que a gente viu na aula passada, que a gente caracterizou uma mistura, né, de acordo com seus componentes. Aí a gente viu a fração mássica, a fração molar, que a gente tem essas duas vertentes para fazer a análise. Vimos que a fração mássica é o que? A massa de cada componente pela massa total. A fração molar é a quantidade de mols de cada componente, quantidade de mols da mistura, né? E a gente viu como caracterizar também, como obter as propriedades da mistura, que é o que? É uma soma, um somatório levando em consideração a fração mássica ou a fração molar de cada um dos seus componentes vezes a sua propriedade, né? Então, isso aqui equivale a calor específico, energia interna, entalpia, entropia e qualquer outra propriedade que a gente quiser analisar, né? Vimos também a lei de Amagat, né? E a lei de Dalton, que é o que? A lei das pressões aditivas e dos volumes aditivos, né? A lei dos volumes aditivos nos diz o quê? Que dado uma mistura de gases um determinado volume e pressão, essa é a lei das pressões aditivas, num determinado volume e temperatura, né? Tendo essas duas informações, a gente pode considerar a pressão que esse gás exerceria sozinho nesse mesmo volume e temperatura e que o outro gás também exerceria. Então, somando essas duas pressões, a gente teria a pressão da mistura, né? Que são as pressões parciais. E os volumes parciais seguem o mesmo raciocínio, né? Dado uma mistura numa determinada pressão e temperatura, se a gente tivesse o gás A nessa mesma pressão e temperatura, ele ocuparia o volume VA. Se tivesse o gás B nessa mesma pressão e temperatura, ele ocuparia o volume VB. E o volume da mistura total é a soma desses volumes parciais aqui também. Isso que a gente viu na aula passada. Na aula de hoje a gente vai usar bastante a lei de Dalton aqui também, tá bom? E o que vai mudar para a aula de hoje? Hoje a gente vai para um caso específico que é o ar atmosférico, o ar que a gente respira, né? Que é uma mistura de gases também, só que no meio desses gases tem o quê? Tem água, né? Então hoje a gente vai ver como trabalhar com o ar atmosférico, com a mistura ar, só que com o teor de água, que é o que pode variar ali, né? Então, a gente vai caracterizar essa mistura. O que é o ar atmosférico? É uma mistura de duas coisas. O ar que a gente respira, ele tem ar seco, que é a mistura que não contém água, né? E tem o vapor d'água. Então, esse vai ser esse gás aqui. O ar atmosférico vai ser essa mistura e a gente vai trabalhar com dois componentes separados, com ar seco e com vapor d'água. Não vai fazer só o ar atmosférico tem tal composição. Não. A gente vai ter cada um dos seus componentes, com seus números de mols, pressões parciais e a massa, né? E juntando tudo a gente consegue chegar aqui na mistura, com o número de mols da mistura, massa da mistura e pressão da mistura. Beleza? Por que a gente faz isso? Que a gente não trata como a mistura ar atmosférico? O que a gente separa? Ar seco e o vapor d'água. Porque o ar seco já é uma mistura padronizada. A gente consegue obter as propriedades, a gente já tem tabelas de propriedades do ar seco. Isso a gente já tem preparado. Beleza? E o que a gente não tem é da mistura conforme o teor de água for variar. A gente não tem infinitas tabelas para cada teor de água que a gente for adicionando na mistura para se tornar o ar atmosférico, né? Então, o que vai ser fixo é o ar seco e o que vai mudando vai ser o vapor d'água. Cada um também com as suas propriedades, suas frações molares, suas frações mássicas, suas pressões parciais. E isso aqui são os conceitos que a gente viu na aula passada, né, de como obter cada um deles aqui, principalmente esse de baixo aqui, das pressões parciais, né? Então, gente, questão de nomenclatura. Quando for ar seco, a parcela de ar seco do ar atmosférico, do ar úmido também, que pode ser chamado, que a gente vai analisar aqui, a gente vai usar o índice A, beleza? Então, tudo que tiver A aqui é referente ao ar seco. E o vapor d'água, a parcela de água no ar que a gente respira, a gente vai usar o índice V, beleza? Vamos lembrar disso, que isso a gente vai usar a aula inteira. Então, da aula passada, o conceito mais importante que a gente vai usar aqui, lei de Dalton, pressões aditivas. Então vamos lembrar aqui, o que é o PV? É a pressão parcial da água, beleza? Do vapor d'água na mistura ar.
E o que é PA? É a pressão parcial do ar seco na mistura ar. Né? Ar, quando eu digo ar úmido, contendo tudo junto aqui. E como que eu calculo cada um deles? Eu pego a pressão da mistura e multiplico pela fração molar de cada um dos dois, né? Beleza? Então vamos lá. Esse diagrama TV, gente, ele é importantíssimo, ele ajuda muito a gente a visualizar. Aqui a gente vai usar para representar apenas a parcela de umidade, a parcela da água presente no ar. Beleza? Então, geralmente, a condição usual da água presente no ar é vapor superaquecido. Beleza? Ela tem duas opções, né, no ar que a gente respira. Primeiro, para ela estar no ar que a gente respira aqui, ela tem que estar na fase gasosa. Né? Então, ela tem duas opções. Ou ela vai ser vapor superaquecido ou ela vai ser vapor saturado. Né? Então, a condição usual da água presente no ar que a gente respira, no ar atmosférico, é de vapor superaquecido, né? Aí vão pensar, pô, professor, mas vapor superaquecido, a gente está aqui a 25, agora em São Mateus, né, 35 graus Celsius aqui e tal. Como que isso está vapor superaquecido nessa temperatura tão baixa? Vamos lembrar, né? Por quê? Porque a pressão que essa água se encontra no ar é muito baixa, né? A pressão de cada componente, vamos lembrar da aula passada, a lei das pressões aditivas, a pressão parcial de cada um dos meus componentes é diretamente proporcional ao seu teor na mistura, né? Então, por exemplo, se eu tenho menos de 1% de água nesse ar que eu estou respirando e a pressão é de 100 kPa, a pressão da água, no final das contas, vai ser inferior a 1 kPa, né? Beleza? Então, ou seja, a pressão de vapor da água inferior a 1 kPa. Você acha? Qual é a temperatura de evaporação para 1 kPa? Muito baixa. Então, esses 35 deve estar acima dessa temperatura. Vamos fazer um exemplo para a gente botar uns valores aqui e conseguir enxergar. Por exemplo, a água a 25 graus Celsius, ela tem sua pressão de saturação de 3 kPa. Beleza? Então, essa água, se o vapor d'água que tiver a 3 kPa, a temperatura for superior a 25 graus Celsius, ele vai estar como vapor superaquecido. Beleza? Ah, mas agora a pressão parcial da água presente no ar é de 3 kPa, desculpa. Beleza, então a pressão vai ser a mesma pressão de saturação para os 25 graus Celsius. Então, ela está na fase de vapor saturado. Beleza? Vamos enxergar o seguinte. A mistura tem uma temperatura. A temperatura da mistura ela é a mesma temperatura para o ar e para a água que está lá. Beleza? Então, a água que está lá na mistura vai estar nessa mesma temperatura. Aí a gente tem duas opções. A água que está na mistura pode ser vapor superaquecido ou pode ser vapor saturado. E como que a gente vai saber isso? Pela pressão de vapor, PV. O que a gente vai fazer? Para essa mesma temperatura, a gente vai verificar. Qual é a pressão de saturação? A gente vai vir aqui. Por exemplo, vamos dizer que essa isotérmica aqui está a 25 graus Celsius. Né? O ar, como um todo, atmosférico está 100 kPa. Beleza, mas a pressão parcial da água, do vapor d'água no ar, que nos vai falar mais sobre essa mistura. Beleza? Então é o seguinte, 25 graus Celsius, a água para 25 graus Celsius ela tem a pressão de saturação de 3 kPa. Beleza, o que eu vou verificar? Se a pressão de vapor ela é menor do que 3 kPa. Beleza? Se a pressão de vapor for igual a zero, é a primeira opção, né? Por quando que a pressão de vapor vai ser igual a zero? A pressão parcial da água vai ser igual a zero? Quando não tiver água. Então, se PV é igual a zero, eu tenho ar seco. Agora, se PV for inferior à pressão de saturação para a temperatura da mistura, ou seja, nesse caso, a pressão de saturação para 25 graus Celsius, 3 kPa. Então, se a pressão da água, do vapor d'água no ar é inferior a essa pressão, o ar está não saturado. Saturado em que sentido? No sentido de que cabe mais água nesse ar. Beleza? Agora, se a pressão de vapor aqui for igual à pressão de saturação, para determinada temperatura, o ar está saturado. Quer dizer o quê? Não cabe mais água nesse ar. Beleza? Aí o que acontece? Se for aparecendo mais água, começa a condensar. Beleza? E a gente vai falar disso quando estiver falando de ponto de orvalho mais para frente. Beleza? Então, vamos lá. Nomenclaturas importantes. PV, que eu falei no slide anterior, V é o índice de vapor da água presente no ar. Né? Então, PV
é a pressão de vapor da água que se encontra misturada no ar, né? PG é a pressão de vapor saturado para a temperatura que a gente estiver olhando, beleza? Então, vamos olhar aqui de novo, 25 graus Celsius. PG é igual a quanto? PG é o quê? É a pressão de vapor saturado, é a pressão da mudança de fase a 25 graus Celsius, que é de 3 kPa. Beleza? PV é a pressão que o meu vapor realmente se encontra, tá bom? Então, gente, tenham esse diagrama aqui na cabeça de vocês que ele é muito útil. É uma coisa simples, bota a isobárica PG e a isobárica PV para vocês começarem a visualizar as coisas. Então, a condição usual é estar na forma de vapor superaquecido. Se PV igual a PG, ou seja, se esse ponto aqui que representa qual é a condição do meu vapor estiver aqui em cima, o meu vapor, posso dizer que ele está numa condição de mistura saturada, beleza? Que não cabe mais nada de água no ar atmosférico, beleza? Por que isso é importante? Se não cabe mais água, vamos pensar em conforto térmico. Se cabe mais água, na verdade, quando você começa a suar, essa água que sai do seu corpo evapora. Agora, se você está num lugar com umidade muito alta, ou seja, o ar está saturado ou perto disso, não cabe mais água no ar. Então você começa a suar, você fica molhado. Por isso que quando você está num lugar que tem ar-condicionado, que a umidade é controlada, a umidade, geralmente, o conforto ali é por volta de 50%. Né? A gente vai falar desses conceitos ainda, mas quer dizer o quê? Que cabe água ainda. Então você começa a suar, rapidamente isso evapora. Você não fica fazendo poça de suor, né? Então, isso é uma aplicação importantíssima, que é a parte de conforto térmico. Beleza? Então vamos lá. Continuando a caracterização da mistura aqui, né? Os principais parâmetros que a gente vai ter para descrever essa mistura ar e vapor aqui, os dois é a umidade absoluta e umidade relativa. O que é cada um desses parâmetros aqui? Umidade absoluta, gente, é o conceito mais direto que tem. É um valor que vai ser a fração entre a massa de vapor e a massa de ar seco. Então, a gente vai ter o quê? Quantos quilogramas de vapor a gente tem no ar para cada quilograma de ar seco. Beleza? Aí, uma outra forma de representar isso, deixando apenas em função da pressão de vapor, é o quê? Se a gente aplicar a equação dos gases ideais aqui, Cadu, você está aplicando a equação de gás ideal para água? Estou, vamos lembrar lá da aula passada, para pressões muito baixas, o vapor da água pode ser tratado como um gás ideal, né? Vamos lembrar disso. Então, a gente vai estar trabalhando com pressões muito baixas, né? Inclusive, aqui um exemplo, 3 kPa, uma pressão baixíssima, tá bom? Então, é o seguinte, se eu pegar e quiser deixar evidenciado o valor das duas massas aqui, eu uso a equação PV igual a mRT sobre massa molar, né? Vou usar essa equação, vou deixar o M isolado aqui. Fica PV vezes a massa molar sobre RT. R é a constante universal dos gases, né? Então vale a mesma tanto para a água quanto para o ar. E T é a temperatura da mistura, que é a mesma, né? O volume da mistura também vai ser o mesmo, então vai sobrar o quê? M vezes PV, MA, PA. Beleza? Onde M maiúsculo aqui é o quê? É a massa molar de cada um dos componentes. Então, se você pegar qual é a massa molar da água, qual é a massa molar do ar, se fizer essa continha, você vai achar aqui, ó, 0,622 vezes PV. E o que é PA? Né? Se a minha mistura tem ar e vapor apenas, né? PA é o quê? É a pressão da mistura menos a pressão do vapor, né? Porque, lembrando, PA mais PV é P. Então, se eu quiser deixar em função da pressão da mistura e da pressão do vapor, eu consigo calcular a minha umidade absoluta. A gente vai usar bastante essa equação aqui, tá bom? E a umidade relativa, ela diz o quê? A absoluta diz quanto é um valor direto, que diz pra gente quanto de vapor você tem em função de quanto de ar seco você tem. A umidade relativa, ela diz pra gente sobre a capacidade que esse ar ainda tem de absorver água. Que é o quê? Vai levar em consideração a pressão de vapor pela pressão de vapor saturado. Beleza? É a pressão que eu me encontro sobre a pressão de vapor saturado, dado uma temperatura fixa. Se a gente olhar aqui, tá aqui, meu PV, eu vou pegar nesse ponto aqui, eu tenho a pressão e temperatura, né? A temperatura da mistura e a pressão parcial do vapor. Agora, eu vou fazer o quê? Para essa mesma temperatura, eu vou ver qual é a pressão de vapor saturado.
Se no final das contas essas duas se igualarem, PV igual a PG, quer dizer que meu ar está saturado. Quer dizer que a minha umidade relativa é igual a 100%. Quer dizer que eu não consigo absorver mais nada de água nesse ar. Tá bom? Isso aqui é o higrômetro, termohigrômetro no caso, que mede temperatura também, que é usado para medir justamente a umidade relativa do ar. Tá bom? Então, um exemplo para mostrar aqui valores de umidade absoluta e umidade relativa. Umidade absoluta, com outro nome também, umidade específica, vocês vão achar também, beleza? Vamos lá. Então, olha só, o ar está a 25 graus Celsius em 1 atm. A massa de ar é 1 kg. A massa de vapor é 0,01 kg. Beleza? E a massa de vapor máxima que eu posso ter, que esse ar a 25 graus Celsius em 1 atm aguenta, é de 0,02 kg. Com essas informações, eu calculo a umidade absoluta e a relativa. A absoluta é o quê? mV sobre MA. Então, umidade absoluta é, eu tenho 0,01 kg de água, quilogramas de água para cada quilograma de ar seco. E como que eu vou obter a umidade relativa? Qual é a massa de vapor que eu tenho e qual é o máximo de água que esse ar consegue absorver. Com isso a gente vê que a umidade relativa é de 50%. Beleza? Então, isso aqui é a forma que a gente tem para caracterizar a mistura de ar seco e vapor d'água. Continuando essa caracterização, a gente vai ver como obter as propriedades. E é da mesma forma que a gente faz para a mistura de gases, só que agora a gente tem alguns termos diferentes aqui, mas o significado é o mesmo. Lembrando, como que eu calculo a entalpia? Igualzinho para a mistura de gases. Pego o quê? A minha massa de ar seco vezes a entalpia de ar seco, mais a minha massa de vapor vezes a minha entalpia do vapor d'água. Juntando isso tudo aqui, fazendo esse somatório, eu tenho a entalpia, propriedade extensiva da minha mistura, né? Entalpia em quilojoules aqui no caso. Agora, se eu dividir tudo isso pela massa de ar seco, a minha entalpia vai ser a entalpia do ar seco. Isso aqui é um valor tabelado, gente. A gente tem a temperatura, a gente tem isso aqui. Mais a umidade absoluta, o quê? mV sobre MA. Massa de vapor, massa de ar seco. Umidade absoluta vezes a entalpia do vapor. Beleza? Isso a gente pode fazer uma simplificação que é a seguinte: considerar que a entalpia de vapor é igual à entalpia de vapor saturado. Beleza? Entalpia de vapor superaquecido para baixas pressões aqui é igual à entalpia de vapor saturado para essa mesma temperatura. Vamos olhar aqui. Isso aqui é o diagrama TS da água e a gente pode perceber que a entalpia ela se comporta de forma constante aqui conforme a gente vai diminuindo a pressão. Repara, a entalpia ela é a mesma para a temperatura. Pegou uma temperatura, a gente sabe. Então, por exemplo, meu ponto está aqui onde eu estou deixando o marcador. Esse seria o meu HV. Beleza, a entalpia HV aqui, se eu vir aqui na mesma temperatura, é a mesma entalpia de vapor saturado, dada a temperatura. Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil obter essa propriedade aqui direto. Beleza? E outra coisa, a gente não está tratando o vapor da água a baixas pressões como um gás ideal. Para um gás ideal, a entalpia depende apenas da temperatura. Isso aqui só corrobora o que eu estou falando. Beleza? E essa entalpia intensiva aqui, ela vai ser dada em quilojoules por quilograma de ar seco. Beleza? Então, se eu quiser pegar isso aqui e transformar em entalpia em quilojoules, eu tenho que multiplicar pela vazão ou pela massa de ar seco, por MA, porque para chegar aqui a gente dividiu por MA, beleza? Então, para voltar para cá, não é multiplicar pela massa total, não, pela massa de ar seco, beleza? Então, assim a gente obtém a entalpia. Para obter a entropia, novamente o mesmo raciocínio. Então, a entropia a gente vai obter da mesma forma. É a massa de ar vezes a entropia do ar seco, mais a massa de vapor, entropia do vapor, né? Dividindo tudo pela massa de ar seco, a entropia aqui em quilojoules por quilograma de ar seco, Kelvin, né? Vai ser dada pela entropia do ar, né? Tendo temperatura e pressão, a gente acha isso aqui, mais a umidade absoluta vezes a entropia do vapor. Agora, a gente não pode fazer essa consideração. Falar que a entropia
do vapor superaquecido, que a gente está nesse ponto aqui, por exemplo, vai ser a mesma entropia de vapor saturado, né? Até porque é bem óbvio, se a gente olhar esse gráfico aqui, olha o eixo X, entropia. Então eu vou estar nesse ponto aqui. Eu desço aqui, eu tenho meu valor de entropia. Não faz nenhum sentido eu ouvir falar que esse valor de entropia aqui é igual a esse valor de entropia aqui, né? Então eu tenho que obter o valor dessa minha propriedade, da entropia para o vapor, né? Então a gente tem duas formas. Se a gente estiver usando o programa, algum software que tenha a tabela termodinâmica embutida, diga a pressão e temperatura para o programa, ele vai te devolver esse valor de SV que a gente vai ponderar pela unidade absoluta aqui para achar a entropia da mistura. Se não, a gente vai ter que fazer essa continha aqui, que é o quê? Eu vou pegar essa entropia de vapor saturado para a temperatura da minha mistura. Então tá aqui, eu quero obter a entropia, vamos fazer aqui, ó. Eu quero obter a entropia desse ponto aqui, beleza? Só que esse ponto está numa pressão PV. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura aqui, nesse ponto, essa é a minha entropia, eu quero chegar nesse valor, beleza? Só que, se eu falar que a entropia é a mesma daqui, olha só, eu estou tendo uma discrepância enorme, né? Então tem que ter um fator de correção. Vai ser menos R, ln de PV, que é a pressão que eu me encontro. O que é PG mesmo? É a pressão de mudança de fase para essa mesma temperatura. Vou pegar essa temperatura, qual é a pressão de vapor saturado aqui? É essa, beleza? Repare que PG é maior do que PV, então está fazendo menos o logaritmo de um número menor do que 1, desculpa. Beleza? PV é menor do que PG, então isso aqui vai dar menor do que 1. O logaritmo disso vai dar negativo, menos com menos. Eu vou estar, então, somando, vamos dizer que eu saio desse ponto, eu vou somar aqui meu fator de correção para chegar na entropia do ponto de vapor superaquecido que eu quero, beleza? Outra forma de escrever isso é o quê? Entropia de vapor saturado, dada a minha temperatura, né? Menos RLN da umidade relativa, que é PV sobre PG, tá bom? Se minha umidade relativa for igual a 100%, não couber mais nada de água, PV é igual a PG, ln de 1 vai dar 0, a entropia do meu ponto vai estar aqui em cima, né? Vai ser vapor saturado, então a entropia do meu ponto vai ser igual à entropia de vapor saturado, beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo para fixar esse conteúdo, né? E a gente usar o que a gente acabou de ver. Seguinte. A gente tem um recinto aqui, né? Então, uma sala com dimensões de 5 por 5 por 3 metros, contém ar a 25 graus Celsius e 100 kPa, a uma umidade relativa de 75%. Beleza? Então, tá aqui nosso recinto que a gente vai avaliar. 25 graus Celsius, 100 kPa, 75% de umidade relativa. Determine a pressão parcial do ar seco, a umidade absoluta e a entalpia por unidade de massa de ar seco e as massas de ar seco e de vapor d'água presentes aqui na sala. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos saber onde que a gente está. Professor, como é que você já me garante que não é vapor saturado, que ele é vapor superaquecido, que a água presente no ar é vapor superaquecido? Simples, porque a umidade relativa não é 100%. Se a umidade relativa for 100%, PV seria igual a PG, então meu ponto estaria aqui, no ponto, na linha de saturação para vapor saturado. Então, como aqui não é 100%, eu garanto, estou aqui. Beleza? Então, a gente começa se localizando. Então, como que eu vou achar a pressão parcial do ar seco? Vamos lá. Eu tenho a umidade relativa, não é? Então, vamos aqui, ó. Com a umidade relativa, eu tenho PV sobre PG, que é como eu calculo. Só que eu tenho a temperatura da mistura. A sala está a 25 graus Celsius. Então, para 25 graus Celsius, eu tenho o valor de PG. Beleza? Então, se eu tenho a umidade relativa e tenho PG, né, eu acho o valor de PV. PV igual a umidade relativa vezes PG. Essa letra aqui é a letra φ, gente, para agilizar o discurso. Então, PV igual a φ vezes PG. Então, a gente acha o valor da pressão de vapor presente na mistura ar úmido, beleza? Só que o exercício quer a pressão parcial do ar seco. Simples, se a gente tem a pressão total e a gente tem um PV,
a pressão total é a soma das duas pressões parciais. PV mais PA vai dar 100 kPa, então eu vou subtrair. 100 kPa menos 2,38 vai me entregar que a pressão parcial do ar seco é de 97,6 kPa. Beleza? Então, primeiro passo, a gente obteve a pressão parcial do ar seco. Agora, a umidade absoluta, a gente vai direto na fórmula que eu falei lá atrás. Se a gente tem a pressão na mistura e tem PV, ou a gente pode fazer PV sobre PA aqui, que dá no mesmo, né? 0,622 PV, P menos PV. Com isso, a gente faz a continha direta e a gente acha que a umidade absoluta dá 0,0152 kg de água por quilograma de ar seco. Isso aqui é bem normal, gente. A quantidade de água, realmente, se for comparar teor de água e teor de ar seco, sempre vai ser muito, até para mistura saturada, vai ser muito menor, beleza? Muito menor mesmo que a quantidade de ar. Então, acostumem-se com esses valores, porque sempre é bom a gente conseguir fazer uma análise paramétrica assim, dos nossos resultados, né? Para não entregar nenhum absurdo e para ajudar na hora que a gente estiver fazendo qualquer exercício, qualquer cálculo, né? Você achou aqui uma umidade 0,5, você fala, então metade da massa do ar que eu estou respirando aqui é água, tá estranho, beleza? Então fiquem atentos nessas grandezas, tá bom? Vamos lá, letra C, entalpia por unidade de massa de ar seco. Eu, assim, sinceramente, eu acho que às vezes é um pouco sem sentido você perguntar uma propriedade assim isolada. Entalpia do ar seco aqui apenas. Por quê? Porque, gente, depende do referencial. Se eu pegar um referencial para obter uma propriedade, eu vou obter outro valor. Se você usar outro referencial para obter a propriedade, no mesmo estado, 25 graus Celsius sem kPa, você pode obter um valor completamente diferente do meu e o seu resultado não vai estar errado. O que é importante na termodinâmica que eu sempre falo com vocês? São os gradientes. Beleza? Se eu tiver 25 graus Celsius e 80 graus Celsius, quero comparar esses dois. Agora, quando eu peguei o meu valor na minha referência, quando você pegou o valor na sua referência, os dois têm que bater. Beleza? É igual quando a gente pega grau Celsius e Kelvin, né? Porque o intervalo de 1 e 1 é o mesmo. A água congelou, 0 graus Celsius. A água congelou, 273 Kelvin. Representam coisas diferentes? Nem um pouco. Agora, da água a um ATM, né? Congelar até ela evaporar, 100 graus Celsius. Agora, da água congelar até ela evaporar em Kelvin, 100 Kelvin. Então, por isso que eu falo, às vezes é um pouco sem sentido a gente pedir uma propriedade, né? Mas, no intuito aqui, vamos lá. Na verdade, o problema pede é de ar seco. Eu acabei calculando da mistura inteira, para a gente poder usar esse conceito mais amplo, que eu achei que ia ser pouco aqui fazer só isso. Vamos lá. Olha só. Desculpa, aqui é entalpia por unidade de massa de ar seco. Beleza, então tá certo. Vamos lá. Como que eu calculo? Entalpia do ar seco mais umidade absoluta, que a gente acabou de calcular, vezes a entalpia do meu vapor. Mas, o que eu falei com vocês? A gente pode considerar que a entalpia desse ponto, ó, olha o marcador aqui, gente, desse ponto que eu estou marcando aqui, é a mesma entalpia do ponto de vapor saturado. Se a gente seguir isotermicamente, vai valer a mesma coisa. Então, eu já vou na tabela e pego direto qual é a entalpia de vapor saturado para 25 graus Celsius. Beleza? Então, fazendo a continha, olha aqui, 25 graus Celsius com a entalpia do ar seco, mais umidade absoluta que a gente acabou de calcular, 25 graus Celsius com a entalpia da água na forma de vapor saturado, acho aqui a entalpia da minha mistura, em quilojoules por quilograma de ar seco. Professor, se eu quiser a entalpia extensiva aqui, em quilojoules, o que eu faço? Multiplico pela massa de ar seco dessa mistura, que é o que o problema quer agora, as massas, né? Dado o volume, 75 metros cúbicos, 5 vezes 5 vezes 3, a gente pode achar os volumes específicos ou ir aqui direto na equação dos gases ideais. Né? Vem aqui, gás ideal, PV MRT, faço isso para o ar, com as pressões parciais, e agora o R não é o R universal, 8,314 não, eu vou ter que pegar esse valor e dividir pela massa molar do ar seco para ter o R na base mássica, tá bom? Constante do gás ar, beleza? Temperatura é a temperatura da mistura, volume é o volume da mistura, beleza? Então o que vai mudar aqui nesses casos? Esses dois parâmetros aqui, tanto para o ar seco quanto para a água.
Beleza? Resolvendo isso aqui, a gente tem todas essas informações, a gente já calculou, a gente acha a massa de ar seco, 85 kg, e a massa de água, 1 kg. Beleza? Presente na mistura ar atmosférico ou ar úmido, presente aqui na sala. Tá bom? Então, isso aqui é um exercício de fixação para esses conceitos iniciais que a gente acabou de ver. Dando sequência, gente, vou pegar um ponto específico aqui. A gente está trabalhando com mistura de gases, né? A gente afunilou um pouquinho para a mistura do ar seco com o vapor d'água. Só que até agora a gente tratou essa mistura do vapor d'água sempre na fase de gás, sempre na fase de vapor, na fase gasosa, né? Eu vou pegar um caso específico para vocês, que agora é quando essa água vai estar também na fase líquida, tá? Como que a gente vai usar isso? Então, vou discutir um exemplo aqui com vocês de um sistema fechado e de um volume de controle, né? Então, primeiro aqui, vamos considerar o nosso sistema fechado à esquerda aqui. Então, um pontilhado aqui está a minha delimitação do meu sistema. Nesse sistema eu tenho o ar úmido, beleza? Se o ar não é ar seco, que é ar úmido, se ele é ar úmido, então, inicialmente, a sua umidade relativa é menor do que 1, maior do que 0, né? Que é ar úmido. Se fosse ar seco, seria igual a 0. Mas beleza. E aqui no chão, vamos chamar, né? Eu tenho água na fase líquida. Eu tenho uma poça. O que acontece? Elas vão interagir e, conforme o tempo for passando, esse ar vai absorvendo essa água. Só que, repare que o espaço é fechado. Então, esse ar vai absorver essa água até que ele não consiga mais, que esse ar esteja saturado. Então, ou a minha quantidade de água é absorvida completamente, ou diminui parcialmente, e a umidade relativa, até a umidade relativa chegar a 100%. Beleza? Essa é a interação que a gente tem aqui entre o ar úmido, ou ar seco, pode ser também, e a água na fase líquida. Ela vai evaporando até que o ar não tenha mais capacidade de absorver essa água, né? E qual é a consequência disso? Bom, o que acontece, né? Essa água ela tem que evaporar, né? Para ela começar a fazer parte aqui do ar. E de onde ela tira energia para evaporar? Porque evaporar é o que? Ela tem que receber calor. Então, quem vai ceder essa energia? O ar. Então, o que acontece com o ar no final das contas aqui? Ele tem sua temperatura reduzida para conseguir evaporar essa água. Então, sua temperatura diminui e a sua umidade aumenta. Beleza? Então, isso aqui é um caso. E um outro caso também, que a gente vai estudar hoje especificamente, é a parte de um volume de controle, onde eu vou ter a água passando aqui, essa água entrando com a temperatura, uma determinada umidade absoluta e uma vazão. Vai entrar aqui, a gente vê que na saída ele sai com a vazão maior. Beleza? Por quê? Porque aqui eu tenho água na fase líquida, o ar insuflado aqui interage com a água e vai sair aqui carregando água, carregando umidade. Então, no final das contas, esse ar que vai sair aqui, ele sai resfriado, ele sai com a temperatura inferior à temperatura que ele entra, porém ele sai com a umidade maior. Umidade absoluta, por consequência aqui também a relativa, vai ser maior. Por quê? Por consequência relativa, porque a quantidade de ar é a mesma. O que vai mudar é a quantidade de água, tá bom? Então aqui o ar sai resfriado, porém com uma temperatura maior. E o que é esse M3 que estou entrando aqui? Para que isso aqui esteja em regime permanente, eu tenho que repor, né, essa água aqui. Eu vou repor essa água a que taxa? A quantidade de água que for absorvida. E como que eu acho isso? Eu vejo qual é a massa de vapor que tem aqui, qual é a massa de vapor que tem aqui. A diferença entre os dois é a quantidade de água que eu vou ter que jogar para que isso aqui opere em regime permanente. Beleza? Ah, professor, ainda não está claro. Pode ficar tranquilo. A gente vai fazer já um exemplo para deixar isso aqui bem fixo, bem concreto na nossa cabeça, né? Só que primeiro, então, a gente precisa aprender a tratar essa mistura de ar úmido, ou ar seco, pode ser até, com a água líquida. Beleza? Então, a gente precisa aprender a fazer um balanço de massa e energia neles. E aqui que está o pulo do gato. Olha só, é o mesmo exemplo agora um pouquinho mais bonito, né, do que eu fiz ali atrás. A gente tem aqui entrando ar não saturado, ou seja, que ainda cabe água nele, né? E aqui vamos dizer que esse trajeto é longo o suficiente para que ele absorva água ao ponto de sair ar saturado.
E a água que está entrando aqui nessa temperatura vai entrar numa taxa que é igual a diferença de água que eu tenho aqui pela aqui, né? Que é a água que eu estou absorvendo, vai ser a água que eu vou repor, né? Como que eu vou analisar isso aqui? Eu vou fazer um balanço de massa, beleza? Acabou que no balanço de massa eu sei o quê? A massa de ar é a mesma, né? E a massa de água também tem que ser a mesma, então eu vou fazer separado esse balanço. Quantidade de ar que entra aqui é igual a quantidade de ar que sai aqui. Então, MA1 é igual a MA2. E agora, a parcela de água que entra em 1, mais a parcela de água que entra aqui em 3, vai ser igual à parcela de água que sai aqui em 2. Beleza? Então, o nosso balanço de massa vai ter essa característica agora. Agora a gente vai fazer separado a massa de ar e a massa de água. Beleza? E o balanço de energia é um só. Beleza? Aqui eu tenho duas linhas, é porque eu destrinchei. Vamos fazer com calma aqui. O balanço de energia é o mesmo que a gente fez desde lá de termo 1. Vazão em 1, entalpia de 1. Vazão em 3, entalpia de 3, que é o que entra, né? É igual a vazão 2, entalpia 2. Beleza? Energia que entra igual a energia que sai. Tá? Energia permanente, não tem calor, não tem trabalho. Então, só tem fluxo de massa pela entalpia. Então, essas parcelas de entrada vão ser igual a parcela de saída. Aí, o que vai abrir essa equação agora? Eu preciso saber, então, quanto que vale a entalpia em 1. É o que a gente viu lá atrás, caracterizando a mistura. A gente tem que a entalpia do estado 1 aqui vai ser o quê? Lembrando, a gente vai deixar em função da massa de ar seco, da vazão de ar seco. Então, vai ser a entalpia de ar seco, que é entre 1, mais a umidade absoluta vezes a entalpia da água, do vapor da água, no ponto 1. Em 3, M3H3, direto, não tem uma mistura, que é só água, beleza? E agora aqui, gente, ó, magicamente virou 2, né? Então, a energia que entra, fluxo vezes entalpia, vai ser igual a vazão de ar seco em 2 que eu tenho aqui, vezes a entalpia ponto 2, que é o quê? Entalpia do ar seco, mais umidade absoluta e entalpia do vapor, entalpia da água nessa mistura que eu tenho aqui em 2, beleza? E como que a gente vai achando essas entalpias para agilizar a nossa vida? Entalpia em 1, do vapor na mistura aqui em 1 vai ser o quê? Vapor saturado, a gente pega o HG para a temperatura 1, que está aqui. Do ponto 3, gente, para simplificar também, uma consideração que a gente fazia lá em termo 1, quando eu tinha a propriedade de líquido comprimido, né, a gente pode aproximar pela temperatura para a propriedade de líquido saturado. Então, esse H3 vai ser entalpia de líquido saturado na temperatura T3. E a entalpia do vapor d'água presente na mistura do ponto 2 é a mesma coisa que a gente vai fazer em 1. Vai pegar T2 e vai ver com a entalpia de vapor saturado aqui. Beleza? Então é assim que a gente vai resolver nossos problemas, aplicando o balanço de massa individualizado e aplicando o balanço de energia. Beleza? Para fechar os conceitos da aula de hoje, né, a gente tem o ponto de orvalho, que é o quê? Vocês cansaram de ver isso aqui, né? Condensação no copo. Às vezes é de água, às vezes é de outra coisa. Mas o que acontece? Quando a gente sabe que quando o copo está frio aqui, a água vem aqui e se condensa, né? Por que isso? Porque o ar que está aqui circundante, né, que está em volta desse copo, ele pode atingir o ponto de orvalho. O que é isso? É o mesmo tipo que a gente acorda de manhã, olha a grama está molhada. O que acontece? Seguinte, sempre diagrama TV aqui para ajudar a gente. O ar que está em volta do copo, vamos dizer assim, que está aqui, ó, distante do copo a princípio, está aqui, nesse estado 1. Né? O que acontece? Conforme ele passe aqui em volta, for passando aqui em volta, sua temperatura vai diminuir de forma isobárica. Não tem nada comprimindo, o ar está vindo, está circulando aqui em volta. Então sua temperatura vai caindo, até que acontece o quê? Atinge a mudança de fase, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, em volta do copo, eu vou ter líquido saturado formando. E o ar que está em volta vai estar saturado. Ou seja, se ele vier aqui encostar de novo, passar por aqui de novo já, a temperatura vai tender a baixar, vai perder energia, começa a formar água líquida de novo. Beleza? Um experimento aqui
que está representado nesse diagrama TV, é o seguinte: a gente tem ar úmido aqui inicialmente e a gente vai retirando calor, beleza? Conforme a gente retira calor, o que é a tendência do pistão? A pressão vai ser mantida constante. Então, se a gente tira calor, o volume específico aqui diminui, né? Então, o volume também vai vir diminuindo. Beleza? Não é nem o pistão que está empurrando, fazendo força, que não. A força é sempre a mesma, a pressão é sempre a mesma. Beleza? Então, conforme isso aqui, se fosse aquecido, o pistão subiria. Como está resfriando, o pistão vai descer. Então, conforme o pistão for descendo, isso aqui é isobárico. Então, está aqui no ponto 1. Ele vai começar a descer, 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 descer de forma isobárica até que atinja aqui o ponto de orvalho. Beleza? Ou seja, a temperatura da mistura é a temperatura do ponto de orvalho. Agora, o que acontece? Continua retirando calor. O ar que está aqui, ele não vai fazer isso aqui, ele não vai vir para cá até virar o ar todo, virar líquido saturado aqui. Não. O que vai acontecer? A parcela de água que eu tenho no ar vai passar a ser líquido saturado. Beleza? Então, agora a pressão vai diminuindo. Por quê que a pressão aqui do vapor vai diminuindo? Porque a quantidade de mols de água que tem na mistura ar úmido vai diminuir. Beleza? O que acontece? Se a quantidade de mols diminui, como é que eu calculava a pressão de vapor? Quantidade de mols, fração molar, desculpa, né? Vezes a pressão da mistura. A pressão da mistura é a mesma, né? O processo é isobárico, né? Já que a pressão da mistura é a mesma e a quantidade de mols de água diminui, então a pressão de vapor que vai diminuindo, 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 até que eu chego no ponto final aqui, onde eu tenho aqui em B ar saturado e aqui embaixo é o que condensou dessa água, desculpa. Beleza? Então isso aqui é o ponto de orvalho, para mostrar para a gente como e por que, né, que a água vai e se condensa ali quando ela passa por uma superfície mais fria. Por isso que ocorre esse resfriamento isobárico, né, até que o ar está saturado, não consegue mais reter água, aí a água que está presente no ar é largada aqui. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, tem uma companhia que fabrica água mesmo, lá no Amazonas. A umidade do ar do Amazonas, a umidade relativa lá é para cima de 80%, mais que isso, bem mais. Beleza? Então o ar lá já está muito saturado. Então lá com uma torre resfriada, um material metálico resfriado ali no ar, quando o ar passa em volta dessa torre, essa vareta, né, vamos dizer assim, condensa muito, aí ele escorre essa água. Então eles fabricam água a partir da condensação do ar do Amazonas. Aí eles chamam de água gourmet, vende num preço absurdo. Beleza? Mas é formada através da condensação da água presente no ar lá no Amazonas. Beleza? Aproveitou um local onde a umidade do ar é gigantesca, né? Umidade relativa. Beleza, gente? E agora, para falar de uma aplicação, né, da aula de hoje, tem essa aqui, que é a torre de resfriamento, que é a que eu vou focar. Mas antes, falar 10 segundinhos aqui, a outra, que na verdade até a mais usual, é conforto térmico, gente. A gente controlar condições de um recinto através da umidade e da temperatura, né? O ar-condicionado, ele não regula só a temperatura. Não adianta nada, às vezes o ar que está a 25 graus Celsius, a umidade 90%, 100%, a nossa sensação térmica vai lá em cima. Por quê? Porque o nosso corpo aqui vai querer dissipar calor, vai dissipando calor, vai suando e a água não evapora. Então você vai ficar suado, sua sensação térmica vai lá em cima. Só que eu não vou entrar nessa parte porque vocês vão ter a matéria de refrigeração e ar-condicionado que é exclusiva disso. Beleza? Então eu vou puxar aqui para um tema que tem um pouquinho mais a ver com o que a gente falou na maioria do tempo aqui em termo 2, que são as torres de resfriamento, né? Então a gente pode ver aqui já, por exemplo, nessa primeira figura, o quê? Né? O que vai ter para o lado de cá? Nosso ciclo Rankine. Chega aqui, vapor, passa pela turbina, né? Da turbina gira o eixo, toca o gerador, gera energia elétrica, o transformador pega aqui, alterna energia, joga para o padrão e manda, distribui, né? Tá, mas o importante está aqui, condensador. O que acontece no condensador? O condensador ele tem que pegar e retirar calor do vapor que sai da turbina para quê? Para ele voltar a ser água
né? E voltar para a caldeira e o ciclo correr. Vocês já estão cansados de saber, né? Agora, o que acontece que a gente nunca conversou sobre isso? A água que faz o vapor condensar, né? A água que vai receber o calor desse vapor, né? O que a gente faz com ela? Porque isso aqui não tem um ciclo separado também. Essa água, gente, ela vem para a torre de resfriamento, ela pode ir para um rio, alguma coisa que tem em volta também, mas às vezes eu não tenho nada em volta e também às vezes a água que eu for rejeitar ali vai estar muito quente e vai causar um impacto ambiental muito elevado. Então, às vezes eu preciso sim, né, dessa torre de resfriamento para, mesmo que eu devolva a água, né, essa água de retorno, ela tem que estar numa temperatura adequada, né? Então, olha só, como é que funciona essa torre de resfriamento? A água vai passar aqui e vai receber calor do vapor, né? Então ela vai voltar quente. Então eu não posso simplesmente passar ela aqui de novo, tem que passar ela fria. Então eu tenho que dar um jeito dela voltar fria. O que eu faço? Passar por uma torre de resfriamento. O que essa torre de resfriamento vai fazer? Vamos olhar aqui. Eu vou chegar aqui com essa água morna e eu vou descartar em aspersão, aspergir, não sei se estou falando certo, né? Vou descartar aqui essa água. Descartar não, né? Vou jogar essa água aqui dentro da torre de resfriamento e ela vem pingando aqui. Então, é uma chuva. E eu vou ter ar, eu vou insuflar ar, que vai ser succionado aqui embaixo. O ar entra aqui e ele vai sair aqui em cima. O que acontece com esse ar? O ar, quando ele passar aqui, ele vai absorver umidade. Beleza? Então ele vai absorver a umidade e vai ser descartado para a atmosfera. Quando ele for absorvendo essa umidade, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar calor da água. Então, a água morna entra aqui, é pulverizada aqui dentro e o que sai aqui vai ser uma água fria pronta para retornar lá para o condensador e retirar calor de novo do vapor que sai da turbina, né? Agora, o que acontece? O ar, quando ele sai aqui, ele sai com a umidade elevadíssima, quase 100%, vamos dizer. Ou seja, a umidade aqui é baixa com relação à saída. Se a umidade aumentou, o que ele está levando embora aqui também? É água. Então, para esse processo aqui operar em regime permanente, eu tenho que repor a água aqui também. A taxa, eu tenho que saber qual é a taxa do aumento da umidade da entrada para a saída de ar. Beleza? Então, isso aqui que sai aqui em cima é ar saturado, ou quase isso. Beleza? É ar com muita água presente. Tá bom? Às vezes a gente acha que poluição, não, que é ar. Ar quase saturado, com muito vapor. Beleza? Então isso aqui é a torre de resfriamento que a gente vai fazer agora. É um exemplo tratando justamente desse assunto. Beleza? Então, vamos lá. Seguinte, tá aqui a nossa torre, tá? Desculpa que ficou em inglês, gente, mas a gente vai, acredito que vocês vão conseguir entender. Aqui está a nossa torre de resfriamento. Aqui estão as propriedades que a gente tem. Beleza? Então, como que vai funcionar essa torre de resfriamento? A água vai vir lá do condensador a 38 graus Celsius com uma vazão de 45 milhões de quilos, ou 45 mil toneladas por hora, né? E vai sair aqui e vai retornar a 30 graus Celsius para o condensador, na mesma vazão. Beleza? Em paralelo, a gente tem o ar que vai entrar aqui e vai passar misturando isso aqui com a água, aumentando a sua umidade. O ar atmosférico entra a 25 graus Celsius com 35% de umidade relativa e vai sair aqui para a atmosfera a 35 graus Celsius e 90% de umidade relativa. Beleza? Então, como vocês podem ver, a umidade aumenta. Se a umidade está aumentando, eu estou carregando a água embora. Beleza? Então, se eu estou carregando a água embora, eu tenho que repor essa água. Então, eu tenho aqui uma vazão de reposição da água a 20 graus Celsius para manter esse processo em regime permanente. Beleza? Então, vamos lá enunciar. Expliquei o processo, agora vamos ver. A água que sai do condensador de uma usina de energia em 38 graus Celsius entra numa torre de resfriamento com a taxa de fluxo de massa de 4,5 vezes 10 a 7 kg por hora. Aqui.
um fluxo de água resfriada é devolvido ao condensador de uma torre de resfriamento com temperatura de 30 graus Celsius, a mesma vazão. Tá? Aqui, ó, que retorna para o ciclo lá para condensar o vapor que sai da turbina. A água de reposição é adicionada em um fluxo separado a 20 graus Celsius. Tá aqui. O ar atmosférico entra na torre de resfriamento a 25 graus Celsius e 35% de umidade relativa, que é o estado 3. O ar úmido sai da torre a 35 graus Celsius e 90% de umidade relativa. Beleza? Então, determine as vazões do ar seco e da água de reposição em quilogramas por hora. Então, a gente quer quanto de ar vai entrar aqui e quanto de água eu vou ter que repor aqui, beleza? Então, a torre de resfriamento opera em regime permanente, né? Estado estacionário, são sinônimos. A transferência de calor com o ambiente e a potência do ventilador podem ser negligenciadas. Então, adiabático e, né, a gente viu no slide que tem um ventilador, né? Tem modelo de torre de resfriamento. Nesse modelo aqui tem um ventilador para induzir a corrente de ar. Então, a potência consumida por esse ventilador pode ser negligenciada. Então, assim como as mudanças de energia cinética potencial e a pressão permanece constante em uma tempo. Pressão diz a atmosférica de entrada e saída do ar. Beleza? Na verdade, de todo mundo, né? Mas, vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos lá aplicar balanço de massa, balanço de energia. Balanço de massa a gente vai fazer para o ar e para a água. Ok? Então, nesse balanço de massa, a gente vê o que está entrando de ar. A massa de ar seco aqui em 3. E o que está saindo de ar? A massa de ar seco aqui em 4. Então, como essas duas parcelas, a gente já bate o martelo que são iguais, vou chamá-las apenas de MA. É a única parcela de ar que a gente tem, ar seco. Né? E agora vamos fazer esse balanço para a água. Onde eu tenho entrando água? Em todos os estados. Né? Vamos lá. Em 1 é a vazão total. Beleza? Aí não tem vazão de água em 1. É a vazão de 1 é vazão de água, que aqui é só água líquida mesmo. O que está entrando aqui? 5. Também só água líquida, então M5. Onde mais entra água? Entra água aqui na mistura de ar atmosférico. Eu tenho água aqui. Então, eu vou ver qual é a vazão de vapor da água em 3. E o que sai? 2, 100% água, né? Então, M2, mais a vazão de vapor da água que eu tenho nesse ar úmido que está saindo aqui no estado 4. E o que mais eu sei? Vazão em 1 é igual a vazão em 2. Então, aqui a gente fecha o nosso balanço de massa. Né? Tendo o balanço de massa, a gente parte para o balanço de energia. No balanço de energia, a gente vai fazer também. Não tem calor, não tem trabalho. Então, a energia com fluxo de massa de entalpia que entra é igual a essa mesma parcela que sai. Então, vamos nas entradas. M1H1, né? Só água. E em 5, M5H5 também, só água. M3H3, que é o que entra também. Aqui a gente tem uma mistura. E o que sai? M2H2, só água. E M4H4. Aqui é mistura. Por que eu estou falando só água e mistura? Onde for só água, a gente é simples e direto. A gente pega entalpia de vapor saturado, ou no caso, se for água líquida aqui, né? Desculpa, pega entalpia de líquido saturado, direto para essa temperatura e um abraço. Então, ó, M1H1 vai virar M1HF1. Lembrando, F é o índice que vai levar a gente para líquido saturado, para a temperatura que a gente se encontra. Então, estado 1, temos temperatura. Estado 2, temos temperatura. Estado 5, temos temperatura. Então, para todos, já está direto, batido para a gente, né? Então, vamos lá. Então, H1 e H5, a gente já entendeu. No estado 3, a gente tem uma mistura. Então, como é que a gente pega a entalpia da mistura aqui? Vazão de ar seco, né? Lembrando, estou deixando isso aqui, o que está aqui dentro é quilojoule por quilograma de ar seco. Então, para isso aqui virar quilowatt, é quilograma de ar seco por segundo, que eu vou ter aqui. Beleza? É a vazão de ar seco, não é a vazão de ar. Tá? Então, vamos lá. Vazão de ar seco, que está aqui. Por que você não botou MA3? Pessoal, que a gente já viu aqui atrás. MA3 igual a MA4. MA4 vai ficar só MA. Então, MA, entalpia do ar seco, em 3. Umidade absoluta em 3. Entalpia de vapor saturado, em 3.
2 é água, então é direto, mais vazão de ar seco, que aqui a gente está analisando agora a saída de ar, entalpia do ar seco, mais umidade absoluta, entalpia do vapor saturado na temperatura do ponto 4. Beleza? Então, para a gente resolver isso aqui, a gente precisa só lembrar dos conceitos anteriores da aula, que é o quê? Umidade relativa, PV sobre PG. Umidade absoluta, 0,622 PV sobre P menos PV. Então, a gente vai aplicar isso aqui para obter todas as entalpias. Beleza? Então, falei tanta coisa aqui até esquecer. O que a gente quer achar? Queremos achar a vazão da água de reposição e a vazão de ar seco. Essas duas informações que a gente quer. Beleza? Então, vamos lá para o IT para a gente digitar um bocado agora e resolver esse problema. Então, gente, depois de resolver o problema, a gente chega nas respostas que as vazões vão ser as vazões de ar seco, né? Tanto MA3 quanto MA4, 1,4310 kg por hora, e a vazão da água de reposição, 3,5 vezes 10 a quarta kg por hora. Beleza? Na próxima aula, agora sim a gente vai entrar na reação sistemas, reagente. Agora a gente sabe caracterizar a mistura de gases, né? Sabe como obter suas propriedades. A gente sabe também, quando tiver água, a gente sabe trabalhar com ar seco e com ar úmido. Beleza? Para a próxima aula, a gente entrar na reação química, nesses sistemas reagentes. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com reação química, né? A gente vê um composto, vê o outro composto, vai analisar a entrada e saída ali e pronto. Agora, o que acontece? A gente vai ter uma reação química que pode liberar calor, pode consumir calor, pode ser endotérmica ou exotérmica, né? Exotérmica ou endotérmica, né? A ordem correta. E a gente vai ver como calcular, como aplicar esse balanço de energia nessa reação para obter esses valores energéticos, vamos dizer assim. E lógico, o protagonista desses sistemas reagentes que a gente vai trabalhar é a combustão. Beleza? Então eu encerro por aqui, galera.